Boa noite, irmãos. Nós louvamos ao nosso Deus por estarmos reunidos mais uma vez como igreja, de uma maneira diferente agora. A igreja remota, a igreja digital, a igreja no lar. E nós estamos sendo tremendamente abençoados por Deus no decorrer da semana, com as mensagens, com tudo aquilo que Deus tem feito e falado ao nosso coração. E quero agradecer a Ele por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos no nome dEle. Se eu orar, receberei teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és um Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas,
dele. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos já me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos mais uma vez como igreja, a igreja no lar, a igreja que cresce no interior de sua casa. E nós te agradecemos por isso. E agora, Deus, nós rogamos a direção, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e a instrução, a iluminação e orientação do Espírito Santo, para que nós sejamos edificados para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu creio que você, assim como eu, está se perguntando o porquê de tantas coisas que têm acontecido e que acontecem à nossa volta, e muitas vezes nós buscamos respostas de todas as direções e nós não encontramos essas respostas. Principalmente quando você é envolvido em alguma coisa em que você não procurou, em que você não buscou, algo que veio externamente, e você então é tomado de uma maneira em que você pode considerar como uma condição de injustiça contra a sua vida. Eu já ouvi pessoas dizerem que não estava lá no Éden quando Adão pecou, e nem por isso essas pessoas agora dizem: eu não sou culpado do pecado dele e pago as consequências até hoje. E é claro que nós sabemos, Adão era o nosso representante. Se ele pecou lá, a raça humana toda foi afetada. Mas é bem provável também que no momento atual em que nós estamos vivendo, você esteja se perguntando: um vírus que veio de longe, que vem de fora, e tem assolado a nação inteira, por que não dizer o mundo inteiro. Muitos países estão sendo afetados de uma maneira extremamente devastadora. E nós agora, do outro lado, do lado de cá, nós estamos sendo obrigados e forçados a entrar num processo que nós chamamos de quarentena. A tão falada, a tão conhecida ou tão conhecido isolamento social, o tão conhecido distanciamento social. E assim, pessoas aqui e acolá têm reclamado de tudo isso e não compreendem e não entendem. Porque, é claro, existem situações que nós entendemos, existem situações que nós compreendemos, se torna mais fácil, portanto, a nossa aceitação. O fato é que existem coisas que acontecem à nossa volta, no nosso lado, coisas que fogem ao nosso controle. Nós não podemos fazer nada, mas somos envolvidos de uma maneira devastadora e sem explicação. O texto que nós acabamos de ler, quando nós nos detemos à leitura a partir do capítulo 1, nós vamos encontrar o profeta Abacuque também queixoso. Aqui nesse pedaço que nós lemos, do versículo 16 ao 19, trata-se de uma oração em forma de cântico, aonde, depois de ouvir Deus, Abacuque compreende então a resposta, aquilo que Deus havia dito a ele. E Abacuque então vai orar, uma oração em forma de cântico, uma oração linda, uma oração extraordinária,
aonde Abacuque demonstra que entendeu a voz, a resposta de Deus perfeitamente. Abacuque estava um pouco preocupado com a injustiça, com a violência social que estava acontecendo no seio de Judá. De um lado, Abacuque via os ímpios, os pecadores declarados, se prosperando, crescendo, vivendo bem. Do outro lado, Abacuque via o justo, o piedoso, aquele que buscava a Deus, estava sofrendo e padecendo. Parece que Deus estava calado, parece que Deus estava inativo, e na verdade, esse capítulo todo, ou o livro todo de Abacuque, se resume em duas questões, em duas perguntas interessantes. A primeira pergunta é quando nós olhamos os 4 primeiros versículos, em que Abacuque diz: por que Deus permanece em silêncio? Por que Deus está inativo? Esse era o questionamento, a primeira pergunta dele. A outra pergunta é: como é que Deus, sendo santo, pode usar uma nação pecadora para uma causa santa? Abacuque se referia à Babilônia, que seria usada como instrumento nas mãos de Deus também, para, acima de tudo, castigar e punir aqueles ímpios, punir aqueles pecadores, e em outras ocasiões também. Deus havia lançado mão de nações ímpias para punir Israel. E em meio a essas duas perguntas principais, Abacuque quer saber: Judá será punida pelos seus erros, pelos seus pecados? E a resposta de Deus é: Judá será punido. Em meio a todas essas perguntas, Abacuque também questiona a Deus: a Babilônia também será punida? E Deus responde para Abacuque que a Babilônia também será punida. O fato é que hoje nós estamos diante dessa situação, reclusos em casa, isolamento social, distanciamento social, trancados em um quarto, em um cômodo, ou seja, nós não temos respostas, nós não sabemos o que fazer, nós não encontramos nenhuma possibilidade, nenhuma alternativa que esteja ao nosso alcance. Abacuque para com todos os seus questionamentos, e Abacuque então vai ouvir Deus. Abacuque resolve parar para ouvir Deus. Essa é a pergunta que eu faço a você também nessa noite. Você tem parado para ouvir Deus? O nosso lar, a nossa casa, todos os dias nós temos recebido transmissões extremamente belas, bonitas, com mensagens profundas, através do trabalho que o pastor Rogério tem feito para nós. Nós temos recebido mensagens e mais mensagens, mensagens que preenchem o nosso coração. É a voz de Deus chegando ao seu coração, chegando aos seus ouvidos. Você tem parado para ouvir Deus? Abacuque, aqui no texto, quando a gente olha a partir do versículo capítulo 2, diz o texto que a resposta de Deus vem. Abacuque resolve, diz o versículo 1 do capítulo 2: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Você tem parado para ouvir Deus todos os dias na sua casa? Você tem dado lugar à resposta de Deus ao seu coração? Abacuque para, Abacuque ouve Deus. E quando ele para e ouve Deus, Abacuque é tomado por uma manifestação de uma segurança incrível em Deus. É exatamente esse o tema que eu quero refletir nessa noite. Uma manifestação de uma segurança incrível no Senhor. Você também pode ser tomado por essa manifestação de segurança. Em meio aos muitos e muitos dramas da vida que nós vivemos, nós precisamos parar para ouvir Deus. E mesmo em meio a esses dramas que nós temos vivido, nós ouvimos Deus, e ao ouvir a sua voz, isso pode produzir em nós uma segurança incrível no Senhor. Como isso se dá? Quais as evidências nós encontramos aqui no texto
nesse trecho que nós lemos, quais são as evidências através das quais nós podemos então dizer que isso produziu na vida de Abacuque uma manifestação de segurança incrível. Em primeiro lugar, queridos irmãos, nós podemos dizer que Abacuque resolve confiar em Deus mesmo em tempos de calamidade. Abacuque resolve confiar em Deus em tempos de calamidade. No versículo 16, acompanhem comigo a leitura, diz assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O que nós encontramos aqui nada mais é do que um profeta agora se tranquilizando. Mas o que fez Abacuque ter essa reação agora? Quando ele então resolve se tranquilizar, quando ele resolve então olhar para o Senhor e ter segurança em Deus nos tempos de calamidade. Se nós voltarmos um pouco aqui, no capítulo 3 mesmo, a partir do versículo 3, nós vamos encontrar Abacuque dizendo: vem de Deus de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O versículo 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o poder do Senhor. Adiante dele vai a peste, e a pestilência ou praga segue os seus passos. Talvez algo bem propício ao que nós estamos vivendo. Ele faz tremer a terra, ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Será que as nações não estão sendo sacudidas? As superpotências agora se vendo como que impotentes diante de um vírus. E diz assim: ele sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros se abatem, os caminhos do Senhor são eternos. Então Abacuque agora, diante dessa resposta de Deus na sua oração, já a partir do versículo 1 do capítulo 3, Abacuque então fala dessa maneira, porque ele consegue enxergar isso no Senhor. Ele sabe que Deus vem e que Deus virá para julgar. Ele sabe que as nações estão nas mãos de Deus. As nações poderosas, elas dependem de Deus, assim como nós também dependemos, assim como nós precisamos depender de Deus. O que chama a nossa atenção também, aqui no versículo 13, ele diz assim: tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Abacuque confia nisso, por isso ele está repetindo na sua oração. Abacuque confia e sabe que Deus se levanta em favor do seu povo, em benefício do seu povo. Diante de tudo que o profeta viu e ouviu do Senhor, a resposta de Deus, ele então agora é tomado dessa segurança incrível. E Abacuque então resolve confiar em Deus em meio às calamidades. Nós estamos vivendo uma calamidade. Nós estamos vivendo uma situação difícil. Mas nós precisamos, assim como o profeta Abacuque, confiar em Deus. Deus se levanta em favor do seu povo. Deus se levanta em favor dos seus escolhidos. Deus se levanta em favor daqueles que o temem. A segunda evidência que nós encontramos nesse texto, através da qual nós podemos então assegurar essa tese de que Abacuque foi tomado de uma manifestação, de uma segurança incrível no Senhor. A segunda evidência aparece exatamente aqui no versículo 17. Abacuque então resolve confiar em Deus mesmo em tempos de fome. Confiar em Deus em tempos de fome. O versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça
nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Interessante que esse versículo, isso aqui, é um poema, é uma poesia, é uma música, e ela é bem adequada ao que nós estamos vivendo, porque já está havendo uma grande preocupação com a economia mundial. Nós temos visto os países, as nações, agora se mostrarem preocupadas em decorrência da possibilidade da falta de abastecimento nas prateleiras dos supermercados, nas despensas das nossas casas. Muitos já estão agora preocupados com isso, com o desabastecimento, mas em geral com a questão dos alimentos. Pode haver uma crise sem precedentes no abastecimento de alimentos em todo o mundo. Interessante a gente olhar para esse contexto, porque o povo de Judá dependia essencialmente da agricultura para sobreviver. Agricultura e pecuária. O forte na vida deles era a agricultura e pecuária. O grande volume financeiro para a nação Judá, ela advinha exatamente da agricultura, da pecuária. Assim como no Brasil, o agronegócio é forte, tem crescido nos últimos dias com incentivo do governo. O agronegócio, nós então encontramos que através dele as nossas mesas são abastecidas, através dos grandes projetos, dos grandes agricultores, nós percebemos que há uma grande produção de alimentos. Mas as pessoas já começam a desesperar-se e a preocupar-se com o que vai comer amanhã. Como eu vou alimentar a minha família se eu estou em casa? Se eu não estou trabalhando? Se eu estou sob a ameaça de ser demitido? Como eu vou comer e dar o sustento? Como eu vou colocar a comida na boca dos meus filhos? Se há uma grande possibilidade de que eu seja desempregado, de que eu perca o meu emprego, o meu trabalho. Quantas pessoas nesse momento pensam assim? Provavelmente você esteja pensando o que vai ser de você quando vencer agora o dia 30 de março, vou receber o salário integral, não vou receber, como vai ser o mês de abril? Ou seja, essa é a grande preocupação. E nada mais justo, queridos irmãos. A fome mata. A fome é preocupante mesmo. Mas observe que o poema do versículo 17, o profeta diz assim, ele então alcança todas essas questões que nós falamos, porque aqui o profeta consegue trazer a ideia dos cereais, das verduras, dos legumes, das frutas, do leite, das proteínas, tudo está envolvido aqui nesse versículo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Essa é a nossa preocupação. Só que a preocupação do profeta aqui, ela parece ser positiva na perspectiva dele, porque a resposta nós vamos verificar exatamente no versículo 18, mas eu não vou falar dele agora. Mas no versículo 18 ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor. Interessante a gente pensar nessa possibilidade de fome, possibilidade de não ter o que comer, possibilidade de ter as nossas despensas desabastecidas. E o profeta, lá no versículo 18, vai dizer, todavia, eu me alegro no Senhor. Mas a despeito de tudo isso, o profeta tem segurança. Em meio à possibilidade de fome, em meio à possibilidade de faltar o que comer, o profeta está seguro em Deus. Porque o profeta não conta com a possibilidade de se manter vivo, de se manter de pé nessa terra, através daquilo que é material, através do alimento, ainda que esse sim seja importante.
mas o profeta confia naquele que faz o alimento ser produzido na terra. O profeta confia naquele que é o Criador, naquele que faz a fruta crescer, naquele que faz o gado dar leite, naquele que faz a ovelha também dar o leite. Da mesma forma, meus queridos, nós precisamos manter a serenidade no momento de drama como que nós estamos vivendo, mas assim como o profeta, aprender a confiar em Deus, mesmo que haja fome. Ainda que haja, ainda que aconteça isso, ainda que eu fique desempregado, ainda que o meu salário seja reduzido, ainda que o vírus venha e afete a minha vida, a minha saúde, ainda que um familiar meu perca a vida, ainda que aconteça coisas que estão certamente fora do meu alcance, dependa de Deus, confie em Deus, coloque a sua vida inteiramente nas mãos dele, leve a sua família, leve os seus filhos a confiarem no Senhor. Como o profeta está dizendo, ele resolve confiar em Deus, ainda que haja fome, ainda que haja o desabastecimento. Ele resolve confiar em Deus e isso cria nele uma segurança incrível. Ele confia em Deus, ainda que haja fome, e isso cria nele uma segurança incrível no Senhor. Você também pode ter essa segurança. Você aí na sua casa, mesmo em quarentena, você pode produzir isso na sua vida, ouvindo, participando, compartilhando as mensagens diárias que estão sendo produzidas e que chegam até você. Nelas nós encontramos a resposta de Deus, elas têm gerado paz aos nossos corações, elas têm gerado segurança que nós precisamos. Mas há uma terceira evidência aqui, pela qual nós podemos também assegurar que houve uma manifestação de segurança incrível na vida do profeta e pode também na sua. E é exatamente o versículo 18 e o 19. Porque o versículo 18, o profeta diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. A resposta de tudo que ele falou até aqui, o final da sua oração, é uma gratidão a Deus pela resposta de Deus que chegou até ele. E agora então ele encerra a sua oração com esse poema extraordinário e ele vai dizer: todavia eu me alegro no Senhor. Deus é o Deus da nossa salvação. Deus é a nossa fortaleza. E o profeta se exulta nisso. Deus é a fortaleza que indica segurança e proteção para as nossas vidas. Ainda que falte isso, ainda que o vírus esteja lá fora nos assustando, nos apavorando, Deus é a nossa fortaleza, é aquele em quem nós podemos recorrer. Nos tempos aqui do contexto bíblico, grandes muralhas, grandes fortalezas eram construídas para dar aquela sensação de proteção à cidade, ao povo, contra os ataques das nações inimigas. Então, grandes fortalezas, uma das que chamam a nossa atenção é Jericó, as muralhas de Jericó, que foram ao chão quando Deus quis que elas caíssem pelo louvor, pelo grito, pelo toque das trombetas, pelo cântico do povo, conduzidos ali por Josué. As muralhas de Jericó eram o sistema de proteção e segurança, mas ao som da trombeta, diante do poder de Deus, elas ruíram, elas caíram. Mas agora o profeta está dizendo que Deus é essa fortaleza que verdadeiramente dá segurança. Deus é essa fortaleza que verdadeiramente nos protege contra todas as coisas.
E é exatamente essa sensação que produz agora a segurança incrível na vida do profeta quando ele diz: o Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Ele agora nos ensina que aconteça o que acontecer, nós estamos seguros. É por isso que nós então olhamos para esse contexto aqui e concluímos com esse terceiro ponto da nossa reflexão, que o profeta resolve se alegrar no Senhor, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer com a sua vida, na sua vida, com um ente querido seu, conosco, com a igreja. O profeta está dizendo: todavia eu me alegro no Senhor. Aconteça o que acontecer, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é a minha segurança. Mas é interessante a gente olhar para o versículo 18 ainda, quando ele diz: eu exulto no Deus da minha salvação. Salvação presente, salvação futura. O profeta já contava com essa salvação da parte de Deus. Ele já aguardava a salvação futura. Aconteça o que acontecer ou acontecesse o que for na vida dele, ele já contava com essa salvação, assim também nós. Aconteça o que acontecer com a sua vida, exulte no Deus da sua salvação, mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio a tudo que tem acontecido, ele confia na salvação e no livramento presentes que Deus pode proporcionar, e somente Deus. Como está a sua vida? De que maneira que você tem enfrentado tudo isso? Recluso em sua casa, sem contato com o mundo? É nesse momento que a crise de pânico, de ansiedade, de depressão e outros distúrbios começam a bater à nossa porta. E somam-se todos esses problemas com o problema chamado coronavírus. Mas quando nós olhamos para esse texto vai produzir na minha, na sua, na nossa vida, na sua família, na sua casa, uma segurança incrível no Senhor. Confie nisso. Em meio a qualquer circunstância, calamidade, ainda que haja fome, ainda que aconteça o que acontecer, confie no Senhor. E essa manifestação de segurança incrível pode nascer, pode brotar no seu coração, na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo dia após dia, e que Ele mesmo produza na sua vida essa manifestação de uma segurança excepcional, extraordinária e incrível. Tua condenação.
Deus, ouvimos a Tua palavra. E é claro que entre ouvir a palavra, a teoria e a prática, há um caminho a ser percorrido. E nós queremos que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse caminho que teremos que percorrer, para que haja em nossas vidas a produção dessa manifestação de segurança no Senhor. Uma segurança inabalável, uma segurança incrível, e que nós saibamos viver esses dias em que nós estamos sendo assolados. No nome de Jesus nós oramos. Amém.